Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus e hoje, o veterano Enio está aqui conosco e nós vamos continuar a falar um pouco do assunto de ontem. Creio que você assistiu o programa de ontem, né? Sim. E ontem nós estávamos, Enio, falando um pouco sobre o avivamento, né? A essência do avivamento, aquele avivamento que desde que Deus começou a se relacionar com o homem, é algo necessário, porque nós falamos ontem que o avivamento ele se dá por causa de uma quebra de aliança. Sim. E quem quebra essa aliança somos nós, o homem, né? Então, por causa desse ocorrido, Deus sempre traz um avivamento, de geração em geração ele tem trazido. Mas hoje, infelizmente, né, nós temos visto que tem sido um pouco distorcida a verdadeira essência do avivamento divino, né? É verdade. Tem muitas coisas, primeiramente, né? Meu amigo, minha amiga, estamos aí, graças a Deus, né? Audiência dos nossos queridos lá de casa, muito bom, né? Muito bom. A gente tem sempre que agradecer, primeiramente a Deus e também aos nossos queridos lá de casa, né? Verdade. Olha, muito obrigado a vocês. A lealdade, a fidelidade tem sido... Nós nos sentimos alegres e honrados. Que Deus os abençoe. Amém. Muito. Isso mesmo. Então, essa questão do reavivamento, todo esse, vamos chamar assim, essa necessidade, né? Que de tempo em tempo se busca, né? Existe essa necessidade, as pessoas buscam avivamento e tudo. E a gente vê que, como que a gente pode dizer? Se a gente olhar biblicamente, vamos dizer assim, nós podemos considerar o Pentecostes como um avivamento? Não. É verdade. Não é um avivamento. Não. É verdade. É verdade. Que outro aspecto nós poderíamos falar em outras situações? A pregação de Paulo para as igrejas na Acaia, a antiga região da Grécia, aquilo ali, foi um avivamento? Não era, porque as igrejas ali elas estavam numa progressão, numa situação normal, não havia uma situação de declínio. Certo? Então, quer dizer, eu penso assim, que o avivamento, ele de alguma maneira, como você estava falando ontem, ele surge... Poderíamos dizer que ele surge depois de Lutero para cá? A necessidade de haver um avivamento, ou outro avivamento? Sim. Após a era dos apóstolos, é assim. Então, agora, a questão é, biblicamente, não estamos aqui falando contra o avivamento. Sim, claro, é verdade. Né? Mas quando se busca um avivamento como forma, que nós estávamos falando ontem. É verdade. Quando se busca um avivamento como forma, nós vamos dar com os burros na água. Quando nós buscamos um avivamento por essência, ou seja, por conteúdo, aí nós vamos acertar. E mesmo assim, é um acerto, vamos dizer assim, relativo. Não quer dizer que nós precisamos urgentemente de um avivamento X ou Y. O que nós precisamos, na verdade, o que a igreja precisa, na verdade, o que todos os irmãos precisam, na verdade, é pregar o Evangelho. Sim. Esse é o ponto. É isso que a gente precisa. Então, pregar o Evangelho. É verdade. Mas, na prática, e isso nós somos suscetíveis a isso. Isso é natural em nós, nós querermos fazer esse reavivamento, porque olhando para as experiências passadas, a gente viu que é legal, que dá certo. E então, muito bom. É muito bom. Então é mais que natural a gente querer promover esse avivamento. Mas o avivamento, quem faz é Deus. É Ele que vai fazer, operar esse que isso na verdade é um milagre, um reavivamento. É Ele que vai operar. Certo. E nós comentamos ontem de alguns, eu falei ontem de Martim Lutero e na Europa no século XVIII, XIX, tiveram muitos homens que foram levantados por Deus, usados para Deus trazer o avivamento para a igreja, o reavivamento para a igreja. Mas, Enio, esses homens, eles tinham uma característica. Primeiro, eles se mostravam contritos a Deus, eles se arrependiam muito, eles abriam o coração para Deus. Então, tem um grande homem de Deus, o Ivan Rhodes, no país de Gales, trabalhava numa mina e ele começou a orar. Uma oração muito simples
e que talvez nós achamos que essa oração não tem nada a ver com avivamento. Às vezes a gente acha que ela é muito superficial. Ele orava assim na mina que ele trabalhava: Senhor, subjuga a tua igreja. Todos os dias era oração. Se eu olhar hoje para uma oração como essa, pode ser que eu pense que isso não vai surtir efeito nenhum. Porque a minha cabeça, o meu coração já está com um avivamento pré-determinado. Mas ele orava: Senhor, subjuga a igreja. Amém. Subjuga a igreja. Os seus colegas não entendiam nada, mas depois começaram a orar com ele também, com o River Roberts. Subjuga a igreja, subjuga a igreja. Por fim, ele foi um homem usado grandemente para trazer o reavivamento ali no país de Gales. Um homem que Deus usou tremendamente. É verdade. Mas o coração dele estava onde? Estava em buscar primeiro a Deus. E ele viu uma necessidade que ele precisava melhorar em algumas coisas. Nós citamos ontem Martim Lutero também, que na verdade tudo que Deus operou através de Martim Lutero foi de um sentimento dele que ele teve de ver a si próprio. Ele chegou para o superior dele e falou: olha, eu estou frio, eu não amo mais a Deus, o que eu devo fazer? A partir daí veio o avivamento mesmo. Então eu acho que hoje, gente, a gente precisa dessa essência. Como você falou, não estamos aqui para falar que o X ou o Y é certo ou errado, mas a questão é o nosso coração. Né? O que nós estamos vendo hoje, que não podemos chamar de avivamento, não é um avivamento, mas que é, vamos dizer assim, um movimento que se faz hoje, é o chamado movimento gospel, né? Quer dizer, você tem um show gospel com milhões de pessoas, milhares de pessoas. É verdade. E ao mesmo tempo você tem reuniões, por exemplo, de oração, reuniões, né, de compartilhar. Uma reunião na mina. Uma reunião na mina de oração, como o River Roberts. Na verdade, o que acontece? Parece que nós estamos vivendo um avivamento, né? Mas na verdade, isso que hoje se vê é muito mais o cristianismo de entretenimento. Entretenimento, é verdade. Então, isso, na verdade, é se levado de forma propositada a isso mesmo, com o fito, né, com o objetivo de angariar, de vender, né, assim, simplesmente por esse objetivo, né, alinhado a uma gravadora, enfim, coisas desse tipo. Se estamos só nisso aí, isso aí, por fim, pode ser que hoje não, mas dentro em breve isso vai se mostrar como uma iniquidade. Poxa, uma iniquidade, é verdade. Jesus fala de iniquidade, acho que em Mateus 7, né? As pessoas, não sei se é Mateus 7, isso, falaram Mateus 7. Com ele. 21 em diante, Senhor, fala sobre porventura não temos nós profetizado em teu nome, operado milagres, expulsado demônios. Aí Jesus fala: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, apartai-vos os que praticam iniquidade. Isso mesmo. Então, a iniquidade, na verdade, Marquinhos, o que ela é? Você vai fazendo alguma coisa que às vezes pode ter dado certo. Sim. Pode ser que o Espírito naquele momento falou assim: não, vai nessa direção, meu filho, minha filha, vai nessa direção. E aí, o Espírito quer, por meio daquela maneira, naquele momento, naquela situação, dispensar o Evangelho, dispensar o conteúdo da vida de Deus para dentro das pessoas, por meio daquele evento, e aí as pessoas pegam aquilo ali e vão para a forma da coisa. Certo? Começam verdade. a colocar a forma. Então, né, isso nós vemos em vários aspectos, várias coisas. Por exemplo, nós vemos hoje em dia, há muitos livros que eu vejo, às vezes, os amados irmãos escrevem algo que aconteceu com o sujeito, com a pessoa, um milagre, ou seja lá o que for, mas eu não posso, a partir daí, achar que todo mundo tem que passar por aquela experiência, senão não vivo Deus. Então, isso vira um dogma, né? Vira uma coisa que, no mínimo, está fora da realidade. Uma coisa que você falou, começou genuína, uma experiência com Deus. Uma experiência genuína com Deus. Você falando, eu lembro em Gênesis, que antes da Torre de Babel, a Torre de Babel começa com um sujeito chamado Nimrod. Mas antes de Nimrod sonhar em construir a Torre de Babel, a palavra fala assim que Nimrod era um valente caçador diante do Senhor. Diante do Senhor. Então, quer dizer, ali ele tinha um dom, uma predisposição natural, e isso foi usado mais para frente para exaltar o nome do homem, e Deus não pôde tolerar isso, né? Sim. Quer dizer, a iniquidade. A iniquidade, exatamente.
Eu acho que esse bloco já está terminando, né? Sim. Mas no próximo bloco a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso. No meio do seu povo, desde o início do seu relacionamento com o homem. E nós falamos também que nos dias de hoje a palavra avivamentos tem sido desgastada e o significado tem sido perdido. Certo. Né, Enio? Nós falamos dos acontecimentos que aconteceram no país de Gales e os pequenos detalhes, porque a gente foca muito nos poderes que aconteceram, do que aconteceu, mas a gente precisa entender que o avivamento, na verdade, era uma necessidade de Deus para a igreja. E hoje, muitas vezes, nós podemos operar a nossa necessidade para a igreja. Sim. O que a gente acha que está certo, o que está errado, o que precisa melhorar, o que não precisa. Então a gente cai nesse erro, um erro rotineiro, mas que isso atrapalha o avanço de Deus. É verdade. E nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor, a gente precisa estar com o coração puro e sincero. Amém. Porque nós precisamos, é fato que nós precisamos de um reavivamento. Né? Nós falamos do país de Gales, e eu lembro também, Enio, de um outro homem usado muito por Deus, que foi Spurgeon, ali na Inglaterra. Então ali Deus o usou sobremaneira. E teve um outro o homem de Deus também contemporâneo, o Charles Finney, também foi usado muito por Deus, e a partir dele que Deus começou o reavivamento, e ele trouxe para a igreja aquela questão dos apelos, de você fazer uma coisa direcionada para as pessoas, e o apelo, você levanta agora, não perca tempo, vem aqui na frente. Isso de fato, Deus que precisou usar isso de uma forma providencial para Finney. Enfim, Finney morreu, Spurgeon também, e um irmão que servia junto com Finney foi para a Inglaterra servir ali na congregação do Spurgeon. E ele percebeu o seguinte, falou, olha, aqui vocês não fazem um apelo? Como que isso pode? Porque o avivamento ele precisa de um apelo, precisa do fundo musical. Fala um pouquinho sobre o apelo, o que é o... Sim, é verdade. Para as pessoas entenderem melhor. Quando a gente faz um sermão ou uma pregação, nós pregamos Jesus e nós, de uma forma muito prática, nós convidamos as pessoas para as pessoas... Às vezes a pessoa está inibida, ela quer encontrar o Senhor, mas ela está com vergonha, então a gente convida as pessoas, olha, levanta para receber o Senhor, faça uma confissão, vem aqui na frente para orarmos por você. Nós fazemos isso. E isso não acontecia na igreja, até Charles Finney. Então Deus colocou isso no coração dele e ele fez isso com muito zelo, mas as pessoas que estavam depois dele começaram a usar isso como uma forma. A questão do apelo, também a questão do fundo musical na hora do apelo, isso começou com Finney também, não existia, Deus colocou isso no coração dele, isso está registrado na biografia dele. Certo. Então o irmão que servia com Finney chegou na congregação onde Spurgeon também servia e ele notou isso, e era uma congregação grande, mais de 10 mil pessoas reunidas, ele falou, tem alguma coisa errada, vocês não estão fazendo um apelo, não tem o fundo musical, então veja, Enio, o erro é errado fazer ou não fazer o apelo, o fundo musical, por exemplo, como nessa situação aí? Não tem nada de errado nisso, né? Pelo contrário. Vamos dizer assim, é algo que vai somar, né? Vai ajudar claro. As pessoas. Agora, por outro lado, assim, se ficar sistematizado, que tem que ter dessa maneira, se não tiver, Deus não opera. Assim, e se não Deus não está operando, aí nós limitamos o Espírito. Limitamos o Espírito. E sem falar o seguinte, Marquinhos, hoje, infelizmente, né, meu amado, minha amiga, nós temos falado sempre, né? Mas infelizmente nós estamos numa era muito difícil. A era de Laodiceia é uma era difícil. Sim. Não é? Deus está chamando hoje os vencedores. Sim. Deus não está tratando hoje com a igreja como talvez tratasse no primeiro século, tratasse depois de 1200, 1500. Hoje é uma coisa, claro, o Senhor sempre cuida do seu povo, não tem a menor dúvida. A salvação constante, nós estamos vendo, graças a Deus por isso, né? Isso é importante, mas também é uma era em que a opinião é muito forte. A opinião, né? Laodiceia é opinião do povo. Opinião do povo, Laodiceia. Opinião do povo, quer dizer, o povo começa a ter as suas preferências, não é? Sim. E aí, o que eu quero falar com isso é o seguinte, Marquinhos, é que muitas coisas que nós vemos acontecendo, não é que partiu de Deus, partiu de um mercado. Puxa, é entendeu? Verdade. Mesmo músicas gospel, músicas isso ou aquilo,
maneiras de se fazer, pregações, é o mercado que exige. Então, nós não estamos mais, vamos dizer assim, preocupados ou tentando ver o que Deus realmente deseja para aquele momento, para aquela população, para aquele momento e tal, não é? Mas há um desejo do que o mercado está pedindo. Que o mercado está pedindo. Não é? Tanto que hoje um dos mercados grandes no mundo todo é o mercado gospel. E é o mais promissor. É um mercado bastante promissor. Então, nós vamos vendo que, né, a era de Laodiceia propicia isso, né? Talvez, por exemplo, se fosse há 200 anos atrás, jamais nós teríamos essa condição de ter um gospel, um negócio tão... É verdade. Não teríamos essa condição, mas por causa da proliferação dos meios de comunicação e de todos, né, esse aparato, então, e por causa também da era de Laodiceia, né? A era da opinião do povo, então isso tudo ficou, agora, vamos chamar assim, a religião tem que se adequar a certo mercado. Poxa, é verdade. A religião, a igreja, os crentes têm que se adequar. Certo, então é um pouco... É uma difícil, era difícil, né? É uma era difícil. E falando ali de Finney e de Spurgeon, então ali aquele irmão que servia com o Finney questionou então ali na congregação de Spurgeon, levantou muitas igrejas e falou, olha, se vocês não têm um apelo, então começou ali a ter uma dissensão. Ali começou uma dissensão por causa de se tem que fazer o apelo ou não tem que fazer o apelo. Então o irmão ali com muita sabedoria falou o seguinte, olha... porque o Finney falou o seguinte, a gente tem que fazer o apelo porque o ferro, você molda ele, você tem que bater enquanto ele está quente. Tem que bater no ferro enquanto ele está quente. Então, ali um irmão com muita sabedoria falou, olha, se o Spurgeon estivesse vivo, hoje ele ia falar para você o seguinte, se o fogo que aqueceu o ferro veio do Espírito Santo, daqui um mês o ferro ainda vai estar quente. Então, o nosso fogo, ele é imediatista, tem que ser na hora. Tem que ser, eu fiz, eu sei como fazer, então vamos bater e pronto. Mas e o Espírito Santo? Então a gente precisa, né, Enio, buscar a direção do Espírito Santo. Essa aqui é a grande, vamos dizer assim, não deveria ser, mas ainda em muitos casos é a grande dificuldade, principalmente quando nós vamos fazendo coisas que vão dando muito certo. É verdade. As igrejas, os amados irmãos, os ministérios... vão fazendo coisas que dão certo. Não é? Então, uma coisa deu certo, então já vamos sistematizar essa coisa que deu certo e é aquilo ali mesmo, não é? E às vezes até mesmo em detrimento de outras coisas. Porque, por exemplo, essa questão do Finney, né? É certo bater no ferro enquanto está quente? É errado então, esperar esfriar 30 dias? Exatamente. Com 2 meses, sei lá? Né? É certo, é errado? Não é. São questões de opinião, né? É verdade. Na verdade, quem precisa tomar a liderança nisso tudo é o Espírito. É o Espírito. E para nós é difícil, né? É difícil. Para nós, para o homem, de modo geral, não é fácil nós... nós estamos aqui falando isso culpando ou jogando pedra, absolutamente. O temor e tremor do nome do Senhor. A dificuldade é essa. Aí nós precisamos discernir pelo Espírito. Muitas coisas precisam ser discernidas por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Senão o que vai haver vai ser dissensões. Né? Um outro irmão dos séculos passado, muito usado por Deus, ele disse que a igreja, nessa situação, ela começa com um avivamento, se mantém como um movimento e termina como mais uma denominação. Então, isso acontece de fato. E eu acho que não é isso que Deus quer para o povo dele. Não, como o Enio disse aqui, no temor e tremor do nome do Senhor, eu vou falar de mim. Se eu estou falando hoje essa palavra aqui, compartilhando, é porque eu fui exposto e iluminado. Eu vejo quão suscetível a essas coisas eu posso ser. Por exemplo, Enio, se hoje nós falamos aqui uma palavra legal que as pessoas gostaram, pode ser que no próximo programa, esse programa de hoje para mim se tornou uma forma, deu audiência, então eu vou nesse caminho aqui, porque esse que é o caminho da audiência, esse que é o caminho que Deus vai alcançar as pessoas. Então, facilmente, a gente perde a direção do Espírito. O Senhor Jesus, eu estava lendo ontem e fiquei tocado numa palavra que nós conhecemos muito quando o Senhor fala, olha, vinde a mim,
vós que estáis cansados e sobrecarregados. Que fala, eu vos aliviarei. Logo, se remete a uma questão seguinte, o pecador que está no mundo, que ele está cansado e sobrecarregado, de fato é. Sim. Mas isso eu pude tomar para a minha experiência. Por quê? Porque no verso seguinte ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ou é o contrário, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Espera aí, ele falou que você está cansado, sobrecarregado, então eu estou tirando. Mas aí ele está colocando o jugo dele. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, no nome do Senhor Jesus, pela obra e para a obra do Senhor Jesus, nós estamos carregando um jugo que não é o jugo que Ele quer. Exatamente. E isso só redunda em canseira e mais canseira. Portanto, essa palavra ela caiu para mim. Muitas vezes eu estou cansado e sobrecarregado, não com o pecado ou com o mundo, mas com aquilo que eu acho que é o bom para a obra, que é o certo. Aí você fala, olha... Como eu costumo brincar, Marquinhos, falando para as pessoas, fazendo a obra de Deus. Ou seja, fazendo a obra no lugar de Deus. Puxa, é verdade. É verdade. Fazendo a obra no lugar de Deus. Fazendo a obra de Deus. Ah, o que você está falando? Não, estou fazendo a obra de Deus. Mas deixa Deus fazer a obra, então, mãe. É, né? A obra não é dele? A obra é dele, né? É dele. Então... Temos que ser meramente vasos. Isso. Usados pelo Senhor, da forma que Ele quiser, da forma que Ele aprover melhor, né? O apóstolo Paulo fala que tanto querer, o realizar é dele. Meu querido, minha querida, eu espero que essa palavra, assim como para nós trouxe grande ajuda, possa te trazer grande ajuda. Sim. Porque, na verdade, Deus também não quer nos colocar de lado. Não. Na verdade, Ele quer nos usar de uma maneira muito mais elevada e de uma maneira muito mais positiva que nós achamos. Às vezes nós achamos que o certo é isso aqui que é bom, mas ele tem uma coisa muito maior para nós. É verdade. Mas se nós não abrirmos nosso coração, nos humilharmos e estarmos abertos para ouvir Deus falar, Ele não vai poder nos usar. Amém. Eu espero que essa palavra possa ter trazido algo de bom para a sua vida e que você possa ver que Deus Ele quer te usar. Amém. Ele precisa te usar como um instrumento para trazer um avivamento. O avivamento é uma providência de Deus. Sim. Nós precisamos. Mas que nós possamos ser avivados e avivar, ser usados para avivar, alinhados com o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Espero que você tenha desfrutado dessa palavra, tenha entendido. Que Deus te abençoe. Fique no nome de Jesus. Amém.